Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um CompoCast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você já sabe, nós estamos aqui toda semana, assim, muito gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Para você conhecer um pouco mais da escola de música SECAM, é só você acessar o Instagram deles, SECAM com M de Maria no final, música, tudo junto, @SECAMMúsica. E hoje eu começo esse episódio pedindo perdão, desculpas a você. Você percebe como minha voz está, né? Estou muito gripado e por isso na semana passada não tive condições de realizar o nosso episódio. Mas nem tudo são más notícias, não é? Eu vou realizar 2 episódios essa semana para a gente colocar nossa conversa em dia. Então hoje sai um e mais ali para o final da semana sai o próximo episódio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, harmonia das esferas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? E eu vou usar hoje um texto do André Balboni. Ele é escritor de um livro muito bom chamado Sopro das Musas, Fundamentos Filosóficos da Música. Eu vou deixar aqui no link ou na descrição deste episódio o link para você conferir de perto esse livro, tá bom? E eu vou passar então a ler o texto do André Balboni e vou pontuando com você alguma coisa. Mas antes de mais nada, esse termo harmonia das esferas, que você já deve ter ouvido, é obviamente nascente da relação que existe entre música e matemática, sobretudo quando consideramos o pensamento grego. Você sabe que Pitágoras define uma série de conceitos na matemática que têm aplicações diretas na música. A harmonia das esferas é uma delas, né? Antes de começar a leitura aqui do texto também, pontuo para você que, se você recorda em alguns episódios anteriores, eu conversei com vocês um pouco a respeito dessa ideia de harmonia para os gregos, né? A harmonia é um perfeito equilíbrio, a harmonia na música seria um perfeito equilíbrio que será representado na música porque ele é encontrado, né, na natureza. Então ele é observado, né, nas constelações, ele é observado nos céus, ele é observado na natureza, a harmonia é observada, melhor dizendo. Então ela é assim replicada, né, dentro das relações musicais. Ainda como introdução, eu digo que o Pitágoras ele nasceu ali em 570 mais ou menos antes de Cristo, né? E ele morreu lá pelos 500 ou 490. Então assim, o Pitágoras viveu uns 70, 80 anos, né, de vida e nasceu ali na ilha de Samos. Então a gente vai contar um pouco sobre Pitágoras e um pouco sobre essa ideia de harmonia das esferas a partir da leitura do texto do André Balboni. E aí eu vou pontuando com você então, você vai comigo aqui e eu vou lendo e a gente vai conversando. Então o André diz assim, o filósofo neoplatônico Jámblico, em sua biografia de Pitágoras de Samos. Deixa eu fazer uma primeira parada aqui. Você sabe que antigamente os filósofos eram chamados assim, né? Eles tinham como, digamos, sobrenome a sua origem. Por isso que é Pitágoras de Samos, como Tales de Mileto e assim por diante. Bom, então o filósofo neoplatônico Jámblico, né, ele conta que o oráculo de Delfos teria pronunciado que o sábio proporcionaria a maior contribuição para toda a humanidade em todos os tempos. Ele está falando aqui a respeito de Pitágoras. Então, ao menos no campo da música e da matemática, essa profecia, né, ali, segundo o Jámblico, ela se tornou verdade.
para o Jâmblico, Pitágoras foi o primeiro a dar um passo mais preciso no sentido da palavra filosofia, como um saber relacionado à verdade inteligível do ser e como prática na qual o discurso e a ação devem estar de acordo ou devem estar em acordo para conduzir à felicidade. E esse é um conceito que se chama eudaimonia, isto é, essa convergência, né, de discurso, né, de ação, ou seja, entre crença, né, e atitude, no sentido de condução daquela pessoa, né, à felicidade, do ser à felicidade. Após a chegada do tirano Polícrates ao poder, Pitágoras foi obrigado a deixar a ilha de Samos, sua terra natal, e partir em exílio. Então, durante a fuga, ele conhece ninguém menos, ninguém mais do que Tales de Mileto, né, que aconselhou Pitágoras a buscar sabedoria nas culturas orientais. Aí, mais tarde, o Pitágoras retornou à sua cidade, né, lá a Samos, onde tentou fundar a sua primeira escola, mas foi novamente perseguido por suas ideias inovadoras. Então, por volta da época em que ocorreu a 62ª Olimpíada, porque você sabe, né, as Olimpíadas aconteciam na Grécia Antiga, e houve um tempo sem, e depois ela foi retomada. Enfim, o filósofo conseguiu formar então uma comunidade em Crotona, chamada de Semicírculo. Ali, o Pitágoras aconselhou governantes locais a construir templos dedicados às musas. E você sabe quem eram as musas, né? Elas eram essas entidades que inspiravam, né, os poetas, os criadores, os músicos, enfim. Havia, na verdade, 9 musas, né? Calíope, Clio, Euterpe, que é a musa relacionada à música, Melpômene, Terpsícore, Érato, Urânia, Thalia e Polímnia. Olha só, né? Uns nomes assim bem interessantes. Bom, então o Pitágoras dizia, né, que essas divindades elas vivem em comunhão, né, praticando uma forma de coral. Ou seja, né, essas musas já viviam numa certa harmonia, e essa convivência, né, essa sinfonia produzida pelas musas serviam de exemplo para os seres humanos, né, para a convivência também dos seres humanos. Bom, durante um discurso reservado aos seus discípulos mais próximos, né, os seus discípulos perguntaram assim para o Pitágoras: o que é a harmonia, Pitágoras? E aí o Pitágoras disse assim: olha, a harmonia é aquilo que subsiste entre as sirenes. E sirenes aqui eram criaturas mitológicas, tipo sereias, eram sereias, né? Que atraíam os marinheiros quando passavam com as suas embarcações, assim, com o seu canto, obviamente, mas para matar, né? Assim, o objetivo das sirenes era matar, né, os marinheiros, né? Então o Pitágoras diz: olha, é aquilo que subsiste entre as sirenes, né? Então, com isso fica evidente para a gente esse pensamento a respeito da harmonia no sentido de organização das coisas, né? Para além, muito além da questão musical. Na verdade, é então a música que bebe, né, da harmonia revelada na natureza, né? Então você veja que essa relação, né, entre essa mediação, melhor dizendo, entre a percepção das coisas bem colocadas, né, na natureza e esse efeito na música, o que chamamos de harmonia, vai ser feita pelo Pitágoras a partir da matemática, porque para os gregos existe, né, nos números essa capacidade de organização das coisas, né, no sentido de que a harmonia que existe na natureza, na realidade, fica revelada, né, a partir da tradução, digamos, matemática. E o Pitágoras teria descoberto a matemática da harmonia musical ao observar um camponês.
que, ao arar a terra, bateu com a enxada em 2 locais distintos de sua cerca, gerando 2 sons diferentes que se sobrepuseram. O efeito dessa sobreposição intrigou o Pitágoras, que fixou a atenção nos sons à sua volta. Então, diz aqui o André Balboni que, em outra ocasião, ao observar os ferreiros da região trabalhando, ele percebeu que eles produziam sons diferentes, e esses sons diferentes traduzidos ali em alturas, diferentes, à medida em que eles malhavam o metal, Então os sons mais graves eram produzidos, ou os sons mais agudos, dependendo do peso, de cada malho ali existente. E aí, em sua meditação musical, ele notou que as diferenças entre os sons tinham um sentido oculto. E isso inspirou o Pitágoras a criar a primeira escala musical da história. Olha só. Conta-se então que ele construiu um monocórdio. O que é um monocórdio? É um instrumento que consistia em uma caixa de ressonância, Tipo, o violão tem uma caixa de ressonância. Então, vai pensando na sua cabeça mais ou menos o que seria, Um instrumento que consiste de uma caixa de ressonância com 2 cavaletes, e uma corda esticada sobre eles. Então, você tem 2 hastes assim, e aí uma corda esticada e uma caixa ali de ressonância para que haja, uma maior amplitude sonora. A partir desse instrumento experimental, então ele encontrou as razões matemáticas mais importantes, para a construção da escala que leva o seu nome, o que a gente chama de escala pitagórica. Então olha só que incrível, Aqui o Pitágoras vai começar a perceber as relações, de comprimento de corda e os intervalos, o que hoje nós chamamos de intervalos. Então, a razão, entre o comprimento da corda e o som resultante, essa ideia, esse pensamento nasce aqui com o Pitágoras. E isso tudo, obviamente, regido pela descrição matemática. Então veja que o som de referência é a corda solta. Então, enquanto a corda estava solta, ela vibrava em todo o comprimento dela, E aí o que o Pitágoras fez? Ele então reduziu a corda à metade. E a gente chama isso de razão de 1 para 2. O som resultante, quando ele fez isso, era o mesmo, porém mais agudo. Mais agudo quanto? Mais agudo 1/8. Então, quando dividiu-se a corda ao meio, ele compreendeu que agora ele tinha um som de 1/8. O tom produzido por 2/3 do comprimento da corda, ou seja, razão de 2 para 3, também resultou harmônico, ou seja, era uma quinta justa. O mesmo ocorreu com 3/4 da corda, que produziu então uma quarta justa. Aí você deve estar pensando assim, eu já ouvi isso, eu conheço isso como série harmônica. Pois é, muitos acreditam que essa noção de série harmônica nasce aqui, porque na verdade o Pitágoras vai descobrir nesse momento é que todo som fundamentalmente vai produzir uma série harmônica. Mas isso é um papo mais para frente. O que a gente quer é entender como que o Pitágoras vai conectar essa ideia, a ideia de universo. Por que a gente vai então introduzir o termo de harmonia das esferas? Como que isso tudo se relaciona? A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta, e aí eu continuo contando essa história para você. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast,
e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastOficial@gmail.com. Outra vez, compocastOficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/Compocast. Então é isso, se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Pois bem, então para os helenos, para os gregos daquele tempo, havia 3 intervalos elementares: a oitava, que tem a razão de 1:1, a quinta justa, que tem a razão de 2:3, e a quarta justa, que tem a razão de 3/4 da corda. Esses intervalos eram então considerados os consonantes, algo que a gente vê nos livros até hoje, E os intervalos, digamos, dissonantes, obviamente que a gente está falando de um tempo que não é compatível com a escuta que temos hoje, tá ok? Fecha parênteses aqui. Então, as dissonâncias, que eram os outros intervalos, mais doces, eram as terças e as sextas. As segundas e sétimas eram tidas como mais, assim, desarmônicas. Então, perceba que todos esses intervalos, estas sonoridades, eram obtidas a partir da divisão, do seccionamento ali da corda, gerando então uma razão, não é? E o grande pulo aqui do Pitágoras para a gente inserir agora esse conceito de harmonia das esferas estava no seguinte, que todos os outros, quer dizer, os sons da escala, eles também derivam de divisões do comprimento da corda segundo essa sequência numérica: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quando há divisões da corda nessas partes, em uma parte, em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, em 5 partes e em 6 partes. E aí o que acontece? O Pitágoras, mais tarde, então ele teria observado que estas mesmas relações numéricas simples da música também se faziam presentes no céu entre os planetas. Daí a harmonia das esferas. Ou seja, o Pitágoras ele observa o ambiente cósmico, e ele observa que também tem uma escala de distância entre os planetas. Como nós temos uma escala de distância também entre os sons da escala a partir da divisão da corda, nós teríamos também uma escala de distância entre os planetas obedecendo às mesmas razões encontradas nas divisões da corda que produz estes sons elementares que vão formar a escala. Daí que vem então, pessoal, a ideia de harmonia das esferas. Muito tempo depois, séculos mais tarde, um dos astrônomos mais importantes da história da física e da astronomia, que é o Johannes Kepler, o famoso Kepler, ele também desenvolveu essa ideia de harmonia das esferas. Num livro chamado Harmonices Mundi, ele discorreu sobre as suas descobertas acerca das leis que regem os movimentos planetários, numa abordagem que abarcava diversos campos de conhecimento: astronomia, geometria, aritmética e a música, o chamado quadrívio. Segundo os estudos do Kepler, a relação da distância entre os planetas constitui um intervalo, e o conjunto desses intervalos forma uma escala cósmica.
Nesse estudo, o Sol e a Lua foram considerados planetas, tá? E o Saturno era o planeta mais distante da Terra conhecido então. Obviamente que nós estamos falando, né, de considerações cósmicas para aquele tempo, com aqueles instrumentos de observação disponíveis naquela época, mas é de uma grandeza, mas é de um refinamento de pensamento, né? Observar, né, a réplica ou a replicação, né, de uma relação numérica, né, dentro da escala musical, também na distância entre os planetas, né, pelo menos desse nosso sistema solar, naquele tempo em que Pitágoras poderia então observar, né? E há uma frase aqui do André Balboni que eu acho que é incrível, que ele colocou, e eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim: no encontro da harmonia musical com a harmonia cósmica, surge a relação microcósmica e macrocósmica entre o nosso corpo e os corpos celestes. E aqui é muito interessante ver, porque na verdade a gente termina esse papo com aquela ideia lá do início. Não que essa ideia, né, de relação entre o cósmico, né, e o ser seja nova lá em Pitágoras, não. O que é inovador com a intenção ou o conceito da época de harmonia das esferas é a relação entre a razão da divisão das cordas na produção dos sons e da distância dos planetas, né? No entanto, a concepção de que a harmonia existente na natureza, na realidade, na verdade replicada em nossas vidas, ou ao menos ela precisa ser replicada em nossas vidas, é algo que já vem assim acontecendo antes, né? E é algo que vai ser assim muito explorado pelo Platão, né? É o Platão quem vai colocar essas coisas assim bem no lugar que vem depois, né, do Pitágoras. Depois do Pitágoras vai vir o Platão algum tempo depois, não muito, logo depois assim vem o Platão. E essa ideia, né, de estabelecimento de uma harmonia musical que na verdade está presente numa escala cósmica. Por isso que o André Balboni usa essas duas palavras, essas duas expressões, macroscópica e microscópica, mas que há, na verdade, né, uma relação de igualdade, né, de acontecimentos, ou melhor, há uma relação de harmonia que acontece nos microcosmos que, na verdade, está acontecendo nos macrocosmos, olha aqui, ou no macrocosmos, né? Isso é muito interessante, até porque nós sabemos que na física quântica, que é a parte da física que estuda as coisas ínfimas, menores que a ordem de 10 elevado a menos 33 centímetros, né? Esta ideia já não é tão verídica mais. Ou seja, há uma série de leis que regem a harmonia dos corpos, né? Por exemplo, a gravidade, e que não está presente, né, regendo, né, o movimento de partículas no mundo quântico. Então, observa só que a gente tem uma tradição toda, quando olha para trás, quando a gente diz harmonia das esferas, né? Observa que a gente tem toda uma tradição, quando olha para trás, de reverberar assim no micro aquilo que já existe no macro. Mas quando a gente olha para frente, né, sobretudo dentro da perspectiva da física quântica,
a gente percebe que haverá um estado entrópico, né, onde não poderá ser mais sabido o paradeiro ou o movimento das coisas, ou que pelo menos elas se movimentem, né, em caos, em estado caótico. Então, se a gente olha para trás, a gente vê um equilíbrio entre o macro e o micro. Mas quando a gente olha para frente, estabelecendo mais uma vez as relações físicas e as relações matematicamente descritas, né, do universo, quando a gente olha para frente, a gente vai ver um rompimento entre a harmonia do macro e a desarmonia do micro. Bom, era isso o que esse compositor passando mal, gripado, tinha para falar com vocês hoje. Obrigado por terem ficado até aqui, suportando a minha voz, suportando a mim. Espero que tenha produzido em vocês algum tipo de provocação mesmo. E a gente se vê na próxima. Fiquem todos bem, um beijo para todos vocês e até lá.